Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje é um momento muito especial, é um momento muito importante para a minha vida e para a sua vida. A proposta hoje é ética cristã e sexualidade. Ética cristã e sexualidade. Nós sabemos que a sexualidade ela é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros, tá? Instituído pelo Criador ou pelo Deus vivo. Ok? Quando Deus fez o primeiro homem, quando Deus fez a primeira mulher, nós vamos ver todas essas coisas funcionando em plena harmonia. Em plena harmonia. As coisas andavam segundo os parâmetros estabelecidos por Deus. Isto é, até ocorrer a queda do homem, ou a queda do primeiro homem e da primeira mulher, onde as coisas começaram a sair da ordem estabelecida. Tá? É uma coisa importante, quando nós pensamos no primeiro casal, na história da humanidade, que é Adão e Eva, nós podemos ver a harmonia que existia no período em que eles estavam no seu Santíssimo. A harmonia que existia antes que o pecado fosse realidade na vida do primeiro homem. Então a lição de hoje é o conceito de sexo, tá? O conceito com relação ao sexo. O conceito de sexo é algo muito importante que nós precisamos compreender, tá? Estão banalizando isso aqui. Nós estamos vivendo um período onde o relativismo impera. O relativismo cresce vertiginosamente. Nós estamos vivendo um período vergonhoso. Um período onde a moral está sendo jogada fora. Estão pegando a moral e colocando na lata de lixo. Esse é o período em que nós estamos vivendo hoje. O mundo vive uma crise existencial. Podemos ver o sistema diabólico governando os homens na terra. O homem quer estar no centro de tudo. O homem quer tomar a posição, quer usurpar a posição de Deus. E não respeitam princípios milenares, não respeitam princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Nós estamos vivendo um descalabro. Nós estamos vivendo uma ruína em nossa nação. Estão invertendo os valores. Estão deixando de lado os princípios milenares. Estão deixando de lado aquilo que é importante. Aquilo que é fundamental para a nossa vida. Estão trocando o certo pelo errado. Estão trocando aquilo que é importante por coisas banais, por coisas supérfluas. Eu quero dizer para você que me ouve que só há um meio de mudar essa nação. Só há um meio de mudar essa geração. Só um avivamento pode mudar uma nação. Só um avivamento pode mudar o mundo. Então, que nós possamos orar a Deus para que Deus venha tirar a nossa nação da lama, para que Deus venha tirar a nossa nação desse descalabro espiritual que vive a nossa nação. Uma nação que se distancia de Deus. Mas não há abismo que seja tão profundo que a graça de Deus não possa alcançá-la. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre o conceito de sexo. O pecado não está no sexo. Mas olha que interessante, o pecado não está no sexo, ok? O pecado não está no sexo. Eu coloquei aqui, escrevi aqui esta conjunção para explicar que o pecado não está no sexo. Por quê? Porque Deus é o Criador dessa realidade. O pecado, baseado aqui nessa conjunção, está na perversão
de seu propósito. Na perversão de seu propósito. Então, a primeira coisa que aprendemos é que Deus é o responsável por colocar o homem na terra, isto é, me referindo agora a Adão e Eva, e dar ao homem, revelar ao homem algo importantíssimo. Porque quando Deus faz o primeiro homem, faz a primeira mulher, Deus não faz os dois simplesmente para procriar. Não, para procriar, mas sim para que também tivessem prazer. Então olha que coisa interessante. O propósito do sexo, que hoje está banalizado, olha o B aqui, ó, banalizado. O primeiro ponto, como eu acabei de citar, é a multiplicação da espécie humana. Multiplicação da espécie humana. Então, aonde ocorre a perversão disso aqui? Se o sexo que foi criado por Deus, estabelecido por Deus, onde ocorre a perversão do sexo? A perversão do sexo ocorre quando o homem e a mulher deixa o uso natural. Onde ocorre? Se o propósito do sexo, primeiro, é a procriação da espécie humana, o que ocorre quando o homem ou a mulher deixam o uso natural? Não há multiplicação da espécie. Por exemplo, homem com homem não procria, tá? Não aumenta. Não tem como. Isso é inverter a posição. Então, homem com homem é deixar o uso natural. Então, isto é perversão do sexo. Então, o problema não está no sexo. O problema está na sua... Quando ocorre a perversão. Quando deixa um uso natural. Quando um homem se relaciona com um animal. Quando uma mulher se relaciona com outra mulher. Então, isso é deixar o uso natural. Então, isto fere o propósito estabelecido. Que propósito estabelecido? Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Sede fecundos. Quando ocorre a perversão do sexo, não tem como ser fecundo. Quando um homem se relaciona com outro homem, não tem como ser fecundo. Então, ocorre o problema da perversão. Ocorrendo o problema da perversão, então não há como multiplicar a espécie humana. Então, ó, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a. Então, este propósito de multiplicação, quando ocorre essa perversão, ela não é, quando ocorre a perversão, esse propósito é abortado. Eles estão tentando anular este propósito. Só que nós somos família. Não adianta
eles desejarem perverter isso aí. Nós somos família. Então o sexo ele foi feito para procriação. Foi criado por Deus para procriação. Segundo ponto, satisfação sexual. Isto é, prazer. Só que isto tem que ser dentro do casamento. Então nós temos aqui dois propósitos correlacionados ao sexo. Dois propósitos relacionados aqui ao sexo. Ele tem que ser dentro do casamento. Por que eu estou usando a palavra sexo? Veja isso aqui. A expressão sexo ainda pode ser usada como referência a órgãos sexuais ou a prática de atividades sexuais. Então, o primeiro propósito é multiplicação da espécie humana. Estão tentando abortar esse propósito. Mas a igreja está de pé. Segundo propósito, satisfação sexual. Deus não fez o sexo simplesmente para a procriação ou para a espécie humana. Ele fez o sexo para que o homem também tivesse prazer, isto é, dentro do casamento. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Vamos ver esse texto. Vamos ver esse texto. Veja que algo extraordinário. O teu manancial seja bendito. Regozija-te com a mulher da tua mocidade. Ela seja para ti como uma formosa corça, uma graciosa gazela da montanha. Os seus seios te saciem todo o tempo, e com seu amor embriaga-te para sempre. Então, sexo foi feito também para prazer. Quando o homem está dentro do casamento, ele precisa dar prazer à sua mulher e a mulher dá prazer ao seu marido. Então, nós temos aqui este segundo ponto, que é a satisfação sexual dentro do casamento. Isso aqui é muito importante. O marido pode dar prazer à sua esposa. O marido pode dar prazer à sua mulher e a sua mulher dá prazer ao seu marido. Tem gente que acha que por sermos cristãos não sabemos nada sobre isso. Está muito enganado. Estão muito enganados quem pensa que os cristãos estão atrasados. Tá ok? O sexo também, tá? O casamento, olha que coisa interessante. O sexo tem que estar dentro do casamento, ok? Por quê? Porque o casamento é como limite ético para o sexo. Ok? Limite ético para o sexo. Ou seja, é uma prevenção contra a fornicação, que é um meio de prostituição, segundo os termos grego. Então, o sexo, olha aqui, ó, o casamento é como um limite. Ó, prevenção contra a fornicação. O que é fornicação? O sexo, à luz da Bíblia, tem que ser feito dentro do casamento. O que é fornicação? Veja os textos, ó, você pode ler esses textos. Fornicação, vou explicar isso aqui. Tá? Deixa eu falar uma coisa antes de falar sobre isso. O homem precisa corresponder com a sua mulher. A mulher precisa corresponder com o seu marido. E se ambos estiverem algum problema, eles precisam tratar isso aí.
precisam tratar essa situação. Mulher, se o teu marido tiver algum problema, você precisa ajudá-lo. Marido, se a tua mulher não estiver bem, você precisa ajudá-la. Porque isso é importante. O sexo dentro do casamento é uma segurança para o cônjuge. O sexo é uma segurança para o teu casamento. Veja isso aqui. O que é fornicação? No casamento é importante a vida sexual ativa. Ok? O casamento precisa ser desfrutado. Mulher, você precisa dar alegria ao teu marido. Marido, você precisa dar alegria à tua mulher. Agora, o que é fornicação? Nós estamos vivendo um problema muito sério. Nós estamos vivendo problemas muito sérios. As pessoas estão muitas pessoas estão desinformadas. Muitas estão desinformadas. Um dia eu dei um conselho para uma jovem casada. Eu estou casado há uma década. Dei um conselho para uma jovem e explicando a ela o que poderia ocorrer um dia no relacionamento. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu disse para ela que no momento íntimo dela com o esposo dela, o marido dela podia não corresponder. E eu perguntei para ela, o que você pensaria? Imediatamente essa jovem disse assim, jovem casada, ele está com outra? E eu disse para ela, nem sempre. Você precisa saber o que está acontecendo com ele. Você precisa saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Você precisa identificar o problema. Então a informação é importante para a segurança do teu casamento. Ela disse, nossa, eu não sabia disso. Como ajudar o seu marido? Como ajudar a sua esposa? Se um dos dois estiverem com problemas. Você precisa pensar nisso. Agora, o sexo protege o casamento. Ok? Se o sexo, como está aqui, ó. Se o casamento, tá, como limite ético para o sexo, é uma prevenção contra a fornicação, então o que nós temos aqui? O que é uma fornicação? Vamos lá. Fornicação. Por que o casamento, olha que coisa importante, ele é o limite. Tá? O casamento faz com que você... Vou voltar aqui. O casamento faz com que você se previna. O casamento, como limite ético para o sexo, é a prevenção contra a fornicação. Ó. Agora, o que é fornicação? Fornicação, vou dar um exemplo aqui, ó. Fornicação. Para os solteiros, aqui, ó, solteiros, nós temos a mulher, nós temos o homem. Quando eles têm relação íntima, relação sexual, então eles cometem fornicação. Fornicação. Quando um homem e uma mulher casada se envolve com outro homem casado, nós temos um adultério. Quando um homem casado se envolve com uma mulher solteira, o homem comete adultério e a solteira fornicação. Então, isso aqui é só a título de conhecimento. O homem precisa, a mulher precisa, o homem e a mulher precisa entender esses princípios. Entender esses princípios. Agora veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. Veja que coisa importante de se entender. O casamento do homem deve ser, de um homem e de uma mulher deve ser sem mancha,
sem mácula. Porque olha o que está escrito, aqui no texto áureo. Honrável seja o matrimônio entre todos, e imaculado seja o leito nupcial, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, aqueles que incorrem em infidelidade no casamento, corre um grande risco. Está em perigo. Porque aos adúlteros Deus os julgará. Não sou eu que diz, não. Não sou eu que estou dizendo, não. Não sou eu que estou dizendo. É Hebreus capítulo 13, versículo 4. Então esse aqui é um fator importante. O casamento deve ser protegido. Agora, veja que coisa interessante. O marido deve amar a sua mulher. O marido deve amar a sua mulher. Ok? Nós já falamos do propósito. Nós falamos aqui desse princípio. Nós falamos que precisa haver satisfação aqui e prazer conjugal. O sexo, a mulher e o homem precisam ter prazer. O homem precisa gozar a vida com a sua mulher. Com a mulher que ama. O homem precisa. Agora, uma coisa que é importante, o marido deve amar a mulher. Agora, com que amor o marido deve amar a mulher? O marido precisa amar a mulher com amor ágape, que é um amor incondicional. Incondicional. Porque o amor incondicional, ele supera os defeitos. Nós temos o amor ágape, o filia e o eros. No eros, o homem é atraído, tá? Não pelas virtudes, mas pelo sexo. Ele é atraído, é uma atração física. No amor filia, é um amor de amizade. Um amor de amizade que retrocede quando observa os defeitos. Então, qual é a dimensão que você deve amar a sua mulher? Tem pessoas que amam a mulher, tem homens que amam a mulher só com esse amor. Tem homens que amam a mulher só com esse tipo de amor. Eros, só pelo corpo, só pelo sexo. Mas Deus quer que nós amemos no ágape, que é o amor espiritual derramado por Deus em nossos corações. Se eu estiver dentro desse amor, quando ela não estiver bem aqui, esse amor é incondicional. Vai compreender as fases difíceis da sua parceira, do seu parceiro. Então, com que amor você ama a sua mulher? Se você amar só pelo corpo dela, pela paixão ou pelo sexo, o seu casamento não vai durar muito tempo. Se você tiver só um amor de amizade, que é o amor da alma, tá? Viver só como amigos, seu amor não vai durar muito tempo. Mas se você tiver o ágape, isto é, baseado em um equilíbrio, tá? Porque você precisa amá-la incondicionalmente. Você também precisa ser amigo dela. E você também precisa sentir atração por ela. Mas o ágape está acima desses dois. Com que amor você ama a sua mulher? Você precisa ter o eros. Você precisa olhar para a sua mulher e desejá-la.
Você precisa ser amigo dela. Você precisa amá-la com o amor que foi derramado, como está escrito em Romanos 5:5. Que ele derramou o ágape em nossos corações. Então, o casamento como limite ético para o sexo. Quando você ama, você não abre brechas para o adultério. Quando você ama, você não abre brechas para a fornicação. Quando você ama, por quê? É possível um homem casado fazer com que alguém fornique? É possível uma mulher casada fazer com que alguém entre em fornicação? É. Então, feche as brechas no teu casamento. Feche as brechas. Não permita que o teu leito seja manchado. Não permita. Não permita. Por quê? Porque você deve amar a sua esposa. Não permita. Você deve colocar a sua família, a sua esposa. Você deve amá-la. É por isso que Jesus deu exemplo lá dos eunucos. Tá? Você vai ver aqui, ó, em Mateus capítulo 19, encerrando já aqui, no capítulo 19, em Mateus capítulo 19, aqui, ó, no versículo 10, versículo 10, disseram-lhe os discípulos: se assim é a condição do negócio do homem com a mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, senão aqueles que lhe foi concedido. Porque há eunucos que nasceram assim desde o ventre de sua mãe, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há eunucos que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aquele que pode receber isso, receba. Então o que temos? Nós temos uma explicação importante. Uma explicação muito importante aqui. Nós temos o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quando Jesus usou aqui os eunucos, o que Jesus quis dizer aqui? Ele está falando de ser como os eunucos. Mas por que ele faz uso dessa expressão? Por que ele usa os eunucos como um tipo? Porque o eunuco é dedicado primeiro. O eunuco é dedicado primeiro a uma causa. Ok? É dedicado a uma causa, a uma instituição. E tem um fator importante aqui. A uma pessoa. Então, o que ele quer dizer quando ele faz uso desse termo? Jesus está dizendo assim, ó, ele quer dizer que um homem, quando casa com uma mulher, ele é o eunuco e ela também. Então ele se dedica à sua esposa. Logo, a mulher é dedicada ao seu marido. E logo, o marido é dedicado à sua mulher. Então o que nós aprendemos? O que nós aprendemos aqui nessa revista? Nós aprendemos que estão banalizando essa questão tão crucial, tão importante. Estão banalizando princípios milenares. Nós aprendemos que a sexualidade é uma criação divina. Nós aprendemos que o sexo foi criado por Deus. Nós aprendemos seus propósitos. Agora, a grande pergunta é: você está fechando as brechas? Você não pode, como comenta aqui o comentarista, dizendo: não permitamos que o adultério, a prostituição, o homossexualismo, o aborto e a injustiça nos invadam
os lares pelos meios de comunicação. Levantemo-nos contra tais fortalezas. Então, estão tentando destruir princípios milenares. Mas nós precisamos ficar de pé. Nós precisamos manter a postura diante de um tempo de crise, diante de um tempo tão difícil. Então, o que nós temos aqui na revista? Nós temos aqui essas bases. O homem não pode permitir, a mulher não pode permitir, ok? Não podemos permitir que o nosso leito seja manchado com relações extraconjugais. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. Quem o desonrar não escapará do juízo. Então isso é um fator importante. Isso é um fator importante. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Para encerrarmos aqui. Para encerrarmos. O sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso e nem como um mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sexualidade. O desvirtuamento desse padrão implicará punição aos que praticam a imoralidade. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Então, Deus te abençoe. Até a próxima.